Pois bem, queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Pastor André Moreira, que nós conhecemos via internet, né? Mas é um prazer inenarrável poder ter comunhão com esse servo de Deus e parabenizá-lo pela grande obra que estão fazendo e trazer conhecimento a todos os nossos internautas, a todos que participam desse grupo, todas as EBDs das Assembleias de Deus no Brasil. Deus abençoe todos. Externo gratidão pela nossa irmã Deise Siciliano. Ela foi o canal para estarmos aqui hoje trazendo uma palavra do céu ao coração desse povo abençoado. Louvo a Deus pela existência de cada servo de Deus, da Assembleia de Deus em Lins de Vasconcelos, Rio de Janeiro, e aproveito para fazer um convite a todos vocês que estão nos assistindo, vindo ao Rio de Janeiro, por favor, queira se dirigir à Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Lins de Vasconcelos, Rua Lins de Vasconcelos, 394. Será um prazer receber qualquer um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Externo gratidão à minha família. Para a glória de Deus, eu tenho 37 anos de casado, farei 38 anos em novembro, dia 13 de novembro eu faço 38 anos de casado. Tenho 3 filhos, Alex e Carlos, pastor, Carlos Eduardo, evangelista, e Rosane, diaconisa. Todos 3 casados, tenho 2 netas, toda a minha família serve ao Senhor. E pela bondade de Deus, nós somos presidente desta igreja, porém eu sirvo ao Senhor no ministério Adelve, Assembleia de Deus em Lins de Vasconcelos, já desde 75. Todavia, são 45 anos servindo ao Senhor numa mesma igreja, para a glória do nome do Senhor. Ali eu cheguei com 12 anos de idade, fui com 17 anos, fui auxiliar de trabalho, depois diácono, presbítero, evangelista e depois pastor. Fundamos o Seminário Ibadelve, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus em Lins Vasconcelos, e é bênção demais para a nossa vida. Quero louvar a Deus pela vida de todos vocês e nesta noite eu quero discursar, eu quero defender aí a tese exatamente sobre uma questão muito importante. Uma palestra que estaremos ministrando, cujo tema é caráter cristão. Eu sou autor de 10 obras, todavia eu tenho em mão 2 obras, porque as 8 que eu tenho, ele esgotou, né? Eu tenho, todavia, 2 obras em mãos. Se os irmãos tiverem interesse, poderão entrar em contato comigo. No final, vou deixar o contato e eu posso enviar pelo correio para qualquer um de vocês. Caráter indefinido. Escolha trágica. Nossa palestra estará embasada neste livro. Okay? E também Dilemas da Alma. Dilemas da Alma, eu trato de vários sentimentos do cidadão, vários dilemas. Eu falo aqui sobre sentimento de depressão, complexo de inferioridade, fobia, vários outros complexos que eu trato à luz da palavra de Deus. Como psicanalista, mas eu faço um tratamento através da palavra do Senhor. É um livro que tem tratado muita gente, é um tratamento psicoterápico que tem abençoado muitas pessoas, através da palavra do Senhor. Muitas pessoas têm sido curadas de frustrações, de traumas, de decepções, através da leitura desse livro. Todavia, o livro que nós vamos explorar um pouco
é o tema, o caráter cristão. Eu quero, antes de mais nada, efetuar um texto sagrado, a leitura no texto sagrado. Eu quero ler aqui em Salmos, livro dos Salmos, Salmos número 139, versículo de número 13, 14, 15 e 16. Salmos de número 139, versículo 13 a 16. Eu porto uma Bíblia de versão King James. Porto uma Bíblia de versão King James. Diz assim: Tu formastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Versículo 14. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te eram encobertos quando fui formado e ocultamente tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam meu embrião e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Eu quero também deixar outro texto, outro versículo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 33. Não se deixem enganar. As más companhias, algumas outras versões, as más conversações corrompem os bons costumes. É uma orientação paulina aos coríntios. Não se deixem enganar. As más conversações corrompem os bons costumes. Muito bem. Quando eu falo do caráter humano, eu falo da parte de extrema importância do crente em meio à sociedade. O que é o caráter? Caráter nada mais, nada menos é que a faceta da alma e do espírito. O caráter é a nossa identidade externa. O mundo nos conhece exatamente pelo nosso caráter, depois pelo nosso nome. Caráter é a fama do indivíduo. Caráter vai adiante do indivíduo. E nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Como disse Paulo, haverão tempos difíceis. Nós estamos vivendo em tempos de muita dificuldade, onde, lamentavelmente, as pessoas não prezam mais pelo caráter. Se nós voltarmos o tempo, mais ou menos há umas 3 décadas, eu acredito que muitos dos senhores vão de concordar comigo, umas 3 décadas atrás, uma palavra de um crente era suficiente para comprar e vender em qualquer lugar. Por quê? Porque os crentes daquela época faziam questão de cumprir o seu caráter. Salomão chega a nos dizer que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Em outras palavras, mais vale o caráter ilibado que as muitas riquezas. Então, lamentavelmente, as pessoas hoje não prezam pelo bom caráter. Para que você compreenda melhor, quando eu falo de caráter do indivíduo,
é importante eu tecer comentário, né, e destacar a composição humana em que Deus formou o homem. Existem duas linhas teológicas que defendem os elementos constitutivos do ser humano. Existe a linha teológica chamada dicotomia, são os dicotomistas, os defensores de que o homem possui dois elementos, é composto de dois elementos, a parte material e a imaterial. Tudo bem, até aí eu também concordo com eles. De fato, nós somos compostos de dois elementos, a material e a imaterial. Porém, existe uma linha teológica que eu defendo esta tese, que é a teoria tricotomista. A teoria tricotomista vai defender a tese de que o homem é composto de três elementos: espírito, alma e corpo. Ok? Daí, então, o próprio Paulo nos fala a respeito disso, que o nosso espírito, alma e corpo devem ser plenamente conservados para o dia do Senhor. Muito bem. Onde está a diferença? O que faz a diferença entre a teoria dicotomista e a tricotomista? Muito bem. A tricotomista, a dicotomista, alega que alma e espírito é uma coisa só. Todavia, a tricotomista versa que alma e corpo são duas partes distintas do ser humano. Tá? Eis a palavra bíblica escrita aos Hebreus, onde diz que a palavra de Deus é como espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito. Todavia, entendemos que o homem é portador de espírito, alma e corpo, ok? Agora, observando esse detalhe, precisamos analisar a responsabilidade de cada um deles. Tá? Por exemplo, qual é ou que compete ou qual a função ou qual a responsabilidade do espírito? O espírito tem duas grandes funções ou duas responsabilidades. Quais são? Primeira atividade ou responsabilidade do espírito é a comunicação com o reino espiritual. O homem fala com Deus através do seu espírito. O mundo espiritual, o contato com o mundo espiritual se dá exatamente pelo espírito. Esta é a função número 1 do espírito, exatamente a questão da comunicação com o reino espiritual. Paulo também nos fala sobre isso quando diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Todavia, quando Deus fala ao homem, ele fala ao espírito do homem. Tá? Depois, a segunda responsabilidade do espírito no ser humano é formatar o caráter humano. Isto é, quanto maior o relacionamento do crente com Deus, melhor é o seu caráter. Quanto menor é o relacionamento deste crente com Deus, pior é o seu caráter. Por quê? Porque o Espírito de Deus, com o nosso espírito, ele forma um caráter ilibado. Então, a probabilidade de um crente cujo relacionamento com Deus está em alto nível é ele ser cidadão de bom caráter. Então, essas são as duas funções do espírito, tá? Comunicação com o reino espiritual e formatação do caráter humano.
no tocante à alma, quais são as funções da alma? A alma é a sede das emoções, da volição, né? E também da vontade. Escute bem, a alma é a sede das emoções, da razão, tá? E da volição, ou seja, da vontade. Essa é a tríplice atividade, responsabilidade da alma. A sede das emoções, sede da razão e a sede da vontade humana. Aí está a questão. É aí que a gente vai começar a desenvolver e compreender bem a questão do caráter humano. Por quê? Porque, sendo a sede das emoções, tudo relacionado à emoção é responsabilidade da alma. Só que a alma também é a sede da razão. Observe bem. Daí, então, o Espírito nos ajuda a ter o domínio próprio, porque nós não somos guiados pelas nossas emoções. Escute isso, é muito importante esse detalhe. Quando as nossas emoções estão em níveis elevados, a tendência das decisões é serem erradas, isto é, decisões tomadas com nível de emoção elevado, a tendência é fracassar, falhar. Ou seja, todas as decisões tomadas no alto nível de emoção está fadado ao fracasso. Por quê? Quando se fala de decisão, não deve ser responsabilidade da emoção. Decisões são responsabilidades da razão. Obviamente, as decisões ocasionam a emoção, principalmente se forem positivas ou negativas. Decisões positivas, a alma se alegra. Decisões negativas, a alma chora. Ok? Então, ela é a sede das emoções, da razão e da volição. Depois, nós temos o corpo. Porém, para compreendermos melhor, precisamos também observar alguns elementos em que o homem é formado. Por exemplo, o ser humano possui caráter, o ser humano possui personalidade e o ser humano possui temperamento. Aí a gente vai começar a entender exatamente a ideia do caráter. Observe bem, quando nós falamos de personalidade e de temperamento, eu estou falando de dois elementos genéticos. A personalidade, ela existe a personalidade externa e a interna. A personalidade estereótipa e a personalidade do interior. São duas a personalidade. Todavia, os traços do ser humano, ele herda do pai, da mãe, isso no tocante ao seu estereótipo e também no seu interior. Porque é genético. Tanto a personalidade quanto aos temperamentos. Temperamentos são 4 os temperamentos. Existe o temperamento sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. 4 temperamentos. Herdamos de nossos pais. Interessante que na personalidade, na formação da personalidade estereótipa, observe um detalhe. Todo bebê, quando a mãe dá à luz a uma criança, e todos visitam aquela criança no lar dessa mãe, todo mundo fica observando a face do bebê. Aí uns dizem, parece com a mãe. Aí vem outro e diz, parece com o pai. E tem outro que diz,
parece com o tio. Enfim, vai parecer naquele momento em que a personalidade estereótipa ainda não está formada, traz um traço um pouquinho de cada um. Com o tempo, essa personalidade vai se construindo e se formando. Agora, o mais interessante é que a personalidade, tanto estereótipa quanto a interior, ela sofre também o poder da influência, de forma que, eu acredito que vocês vão de convir comigo, existem filhos adotivos que se parecem mais com os pais do que os filhos genéticos, biológicos. Eu conheço filhos adotivos que parecem com o pai como se ele fosse filho biológico, tanto na parte interna quanto externa. Por que isso? Porque a personalidade ela vai sendo construída a partir de um ambiente, a partir de um ciclo de convivência, a partir do lar, ok? Vai se formando. E, com o tempo, a personalidade estereótipa adere também o parecer do pai, da mãe, do tio, de alguém. Mesmo sendo adotivo, ele vai formando essa personalidade exterior, né? Que acaba se parecendo com o pai ou a mãe adotiva. Muito bem. No tocante, eu falei aqui da personalidade e falei também da questão do temperamento. Ambos são genéticos. Ambos são genéticos. A personalidade, apesar de ser genético, ela sofre a influência do ambiente para a construção dessa personalidade. Okay? Porém, no tocante ao caráter é produto da influência. Por isso que eu citei o texto exatamente de Paulo aos Coríntios, onde diz: as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem o caráter ilibado. Então, o caráter é resultado de influência, tá, da sociedade a partir do lar. Daí, então, o jargão: filho de peixe, peixinho é. Se eu quero que meus filhos sejam cidadãos de bem, eu tenho que apresentar um caráter ilibado para eles. Eu tenho que formar o caráter deles através do meu modo de vida, personalidade, vida íntegra, enfim, eles imitarão. Óbvio que existem exceções, existem filhos com condutas maléficas que são, cujos pais são bons cidadãos. Então, existem exceções, mas, na grande maioria, o caráter ele é formado a partir do lar. Então, é isso que eu quero chamar muito a atenção de todos aqui que estamos assistindo. Se eu quero que meu filho seja cidadão de bem, eu preciso ser cidadão de bem. Porque o caráter, permita-me lhes falar, não quero exagerar na minha expressão. Não quero. Tenho base, inclusive base bíblicas, exatamente para dar margem a esse meu pensamento. Senhores, para a sociedade, a nossa fé não interessa. A sociedade quer ver o nosso caráter. Isto é, o nosso caráter testifica da nossa fé para a sociedade. Diante de Deus, óbvio que não. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por que eu me refiro a isso? Eu defendo essa ideia. Porque existem pessoas cujo caráter é maculado. Existem cidadãos mau caráter, fazendo fogo cair do céu.
Existem pessoas, lamentavelmente, que estão vivendo nos altares das igrejas, lamentavelmente, são pessoas mentirosas, pessoas corruptas, pessoas adúlteras, pessoas condenadas diante da sociedade pelo caráter que vive. Vamos observar um detalhe. Lembram quando André abordou o seu irmão Natanael e falou do Messias? Ele disse: Natanael, eu encontrei o Messias. Natanael replica dizendo: de onde ele vem? Vem de Nazaré. Logo André diz, Natanael diz: pode porventura vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí André o diz: vem e vê. Foram ambos, porque eu acho interessante a missão de André. André não aparece muito, mas é um dos discípulos que mais traz pessoas a Jesus. É um verdadeiro evangelista. Então André diz: vem ver. Vem ver. Quando eles encontraram Jesus, Jesus diz: eis aqui um israelita em que não há dolo. Isto é, eis aqui, fazendo uma aplicação clara, eis aqui um israelita cujo caráter é ilibado. Eis aqui um israelita cumpridor dos seus deveres. Eis aqui um israelita servo de um israelita bom cidadão. Então, observe, antes de Jesus fazê-lo discípulo, ele faz questão de notificar o caráter de Natanael. Observe bem, Jesus também nos falou sobre o caráter humano. Jesus disse assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos fazer uma aplicação muito simples. Quando eu falo de caráter, eu falo da imagem do cidadão que transparece. De uma certa forma, o caráter é a luz que existe no indivíduo. Obviamente, eu não estou me referindo à luz do Evangelho. Tá? É a luz do caráter humano. É uma aplicação simples. Em outras palavras, vamos fazer essa aplicação. Jesus dizendo: assim resplandeça o vosso caráter diante da sociedade, para que a sociedade veja as vossas boas obras, porque pratica boas obras quem é portador de um caráter ilibado, ok? E glorifique a vosso Pai que está nos céus. Então, observe que, antes de mais nada, Deus quer trabalhar no caráter do indivíduo. Se nosso caráter for ilibado, não é difícil pregar a palavra. Porque precisamos pregar muito mais com atitudes que com palavras. O verdadeiro evangelho, ele é pregado com exemplo de vida, com caráter ilibado. E, lamentavelmente, está em escassez no nosso tempo. Lamentavelmente, existe malcaretice em cima dos altares. Lamentavelmente, existem fariseus hipócritas ocupando os nossos púlpitos. Lembram da mulher que foi pega em pleno ato de adultério? Em outras palavras, foi pega em flagrante, levaram-na até Jesus e disseram a Jesus, óbvio, que foi para experimentá-lo. E disseram para Jesus,
esta mulher foi pega em pleno ato de adultério. E a lei nos ordena que ela seja apedrejada. Tu, porém, o que dizes? Jesus permaneceu em silêncio, escreve com o dedo na terra, e após quebra o silêncio e diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Observe que aqueles acusadores não tinham caráter a ponto de condenar a mulher daquela. Embora que Deus não dá caráter, ou melhor, embora que nós não somos portadores de caráter ilibado para julgar e condenar ninguém. Mas ali estava a prática de um farisaísmo, de uma hipocrisia. Certamente, um daqueles homens foi o que foi pego em pleno ato de adultério com aquela mulher. Mas quando Jesus diz isso, eles começam a sair do maior até o menor. Pois bem, daí então, a gente vai analisar alguns fatos de extrema importância. O meu livro fala sobre caráter indefinido, isto é, caráter que não se define. Quando a gente fala de um caráter, ele é formado progressivamente. Se, porventura, no auge dessa construção, o indivíduo sofreu algum tipo de traumas, algum tipo de bloqueio, e, naturalmente, a partir dali, ele apresenta uma rota diferente daquilo que ele estava sendo construído. De maneira que existem pessoas que querem fundamentar as razões dos seus erros em cima de erros dos outros. Existe uma frase que condenamos, não aceitamos: a necessidade faz o ladrão. A necessidade pode fazer o ladrão do indivíduo cujo caráter é mau. Porque o indivíduo cujo caráter é ilibado, necessidade nenhuma o fará roubar. Para o marido cujo caráter é ilibado, a ausência da sexualidade nenhuma vai fazê-lo adulterar. Mulheres cujo caráter é ilibado, a ausência de sexualidade ou agressividade de marido nenhum a fará trair o marido, porque é questão de caráter. E quando nós falamos de um caráter indefinido, eu falo do caráter que não se definiu. Por que não se definiu? Por algum tipo de bloqueio, fazendo o portador altamente influenciável por negatividade, como fantoche, como a pulga que vai atrás da cabeça dos outros. Quem tem caráter firme, ele sonda, ele reflete sobre as suas decisões. Ele não vai ser induzido por influências, principalmente as negativas. Ele terá cautela, ele terá cuidado, mesmo embora que o ser humano é altamente influenciável. Alguns mais para o bem e outros mais para o mal. Todavia, nós somos altamente influenciáveis. O domínio próprio vai equilibrar isso. Não vai permitir que sejamos influenciados por coisa ruim. Por isso, Paulo alerta aos Coríntios: as más companhias, olha a influência, as más companhias, as más conversações. Existe um ditado que diz: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Muito sério isso. Pessoas cujo caráter é bom, se muito ele anda com pessoas erradas, ele vai acabar se desviando
da verdade. Por quê? Porque ele tem um caráter indefinido. Vamos analisar um detalhe. Nesse meu livro, eu falo sobre o caráter indefinido de alguns elementos bíblicos, alguns personagens bíblicos. Por exemplo, o caráter indefinido de Ló, sobrinho de Abraão. Observe bem que o caráter indefinido de Ló vai fazê-lo ser induzido pelo seu ego, pela sua vaidade, pelo seu orgulho, e vai fazê-lo ser indeciso em suas decisões. Analise bem que o que Ló fez para exigir do tio alguma coisa. É o tipo de pessoa cujo caráter é indefinido, que quer se dar bem em cima de pessoas que semearam na vida dele. A promessa não era para Ló. A promessa era para Arão. A promessa era para Abraão. Observe bem. O tio, o sobrinho, entra de carona. Mas no momento crucial, quando houve intrigas, houve contendas entre os pastores de Abraão e pastores de Ló, Abraão sensato, equilibrado, Abraão cujo caráter é definido, disse: meu sobrinho, escolha. Se você escolher as campinas, eu subirei um monte. Se você escolher as montanhas, eu ficarei na campina. Observe que a idade de ambos diferenciava, mas o caráter de Ló o fez ser esperto. E a esperteza é a sabedoria do mundo. Existe muita gente que quer se dar bem. Isso demonstra o caráter, mau caráter. É o indivíduo que tem o que tem por causa de outro. Ele não construiu, ele veio nas abas e se aproveita, e no momento crucial, ele não considera quem o abençoou. E o que vai caracterizar o caráter indefinido de Ló é exatamente quando ele está em Sodoma e Gomorra, duas cidades que Deus destruiria. O texto é claro quando diz que todos os dias Ló se colocava na porta das cidades. Quem se assenta-se à porta não sai nem entra. Isso é característica de indecisão. E Deus não abençoa indecisos. Analise bem, que Ló, naturalmente, ele vai sofrer as consequências do seu caráter indefinido. Depois eu tenho o caráter indefinido de Esaú, filho primogênito de Isaac. Depois eu apresento sobre o caráter indefinido do líder Arão. Quando eu falo do caráter indefinido de Arão, sumo sacerdote, eu não estou trazendo numa linha teológica, eu estou trazendo numa linha psicanalista ou psicóloga. Por quê? Observe detalhes. Arão só vai entrar no projeto do Êxodo por causa do medo, da insegurança de Moisés. Arão não faz parte do plano primário de Deus no projeto do Êxodo. O plano primário era Moisés. Porém, como Moisés resiste, Moisés tenta se esquivar, alegando não saber falar, alegando não ter capacidade. Deus então diz: porventura não tem teu irmão Arão?
ele será a tua voz e você lhe será por Deus. Então, observe que ele vai entrar no projeto do Êxodo por causa da insegurança de Moisés. Mas uma pessoa cujo caráter é indefinido, observe detalhe, ele é influenciado e não influencia ninguém. Pense comigo. Moisés passou 40 anos em Midian, após ter matado um egípcio. Ele foge para Midian, apacenta o rebanho do seu sogro Jetro, fica lá 40 anos. Neste período, 40 anos, Arão estava no Egito. Arão é conhecido? Absolutamente não. Quais foram as obras de Arão enquanto estava no Egito? Nenhuma. Então, observe que ele tem um caráter indefinido. Ele entra no projeto do Êxodo. No primeiro momento em que Moisés se ausenta e passa 40 dias no monte, o povo o pressiona. Pessoas cujo caráter é indefinido, ele cede à pressão pública. Ele é muito passivo a ceder à pressão pública. O povo pressiona. Arão, Moisés morreu. Faça-nos um Deus para que adoremos. Arão, dando ouvido ao público, pediu que recolhesse os ouros, o bronze, prata, os utensílios, brincos, pendentes, pulseiras. Arão coloca todos aqueles utensílios de ouro no fogo e Arão funde um bezerro de ouro. Após fundir o bezerro de ouro, ele apresenta ao povo o bezerro de ouro e diz: eis aqui o Deus que tirou vocês do Egito. Aí está a característica do caráter indefinido. Sem dizer em outros momentos que foi influenciado por sua irmã Miriam para ir contra a esposa de Moisés. Enfim, vários outros momentos, e por isso acaba perdendo o direito de entrada na Terra Prometida. Ali estava exatamente a questão. Observe o detalhe, a diferença de Arão e Josué. No período em que Moisés estava morto e Deus apresenta Josué ao público, Josué vai sofrer a mesma pressão, de forma diferenciada. Mas vai sofrer uma pressão do povo. Josué junta ao povo e diz o seguinte: se vos parece mal servir ao Deus que vossos pais serviram no passado, escolham vocês a quem servir. Todavia, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eis aí a postura de um cidadão cujo caráter é definido. Ele sabe o que quer para a sua vida e não se deixa influenciar por terceiros. Pessoas que cedem pressão e depois culpam o povo por causa disso é demonstração de caráter indefinido. Depois teremos outros. Caráter indefinido de Sansão, que foi altamente influenciado pelos seus desejos. É incrível isso. Quando a gente observa a história de Sansão, a gente vê um indivíduo cujo caráter é indefinido, portador de uma promessa, portador de um legado. Mesmo assim, ele se desvia do caminho de Deus. Ok? E você vai observar o fim de Sansão. Eu falo também sobre o caráter indefinido de Absalão, filho de Davi. Observe o caráter indefinido de Absalão. Ele vai ser traído pelos seus próprios sentimentos e também vai ser induzido. Ele vai ser induzido pelo
pelo amigo, confidente de Davi. Ele vai permitir ser traído exatamente pelo amigo confidente de Davi. Ele cede à pressão, de maneira que ele se levanta contra seu pai por ser influenciado. Por ser influenciado. E isso é muito sério. Então, muitas pessoas, elas tomam decisões influenciadas. Muitas decisões influenciadas. Tá? E Aitofel é o que influenciou Absalão contra seu pai. Porque Aitofel também, cidadão cujo caráter indefinido, estava cheio de ódio contra Davi. Só que não poderia se levantar contra Davi. O que ele faz? Ele usa Absalão. Ele usa Absalão. Ele faz com que Absalão tome o trono de seu pai. Não bastasse isso, ele diz para Absalão: toma as mulheres do teu pai e deita-se com ela. E ele fez isso. É o indivíduo, escute bem, pessoas cujo coração é irancudo, pessoas que não perdoam, pessoas que não são felizes, elas não têm autoridade para aconselhar ou influenciar quem é feliz. Pessoas cheias de ódio, elas não têm autoridade para influenciar quem quer que seja. Porque ela precisa, primeiro, se libertar. Depois nós encontramos o caráter indefinido de Herodias e sua filha Salomé. Também, Salomé, induzida pelo ódio cruel que a sua mãe tinha por João Batista. E no dia do aniversário de Herodes, Salomé aparece dançando, bailando. Herodes acha graça, bêbado. Ele faz uma proposta à sua sobrinha. Pede-me o que queres, que até metade do reino te darei. Observe o detalhe de uma pessoa cujo caráter é indefinido, o caso de Salomé, para uma pessoa cujo caráter é definido, que é o caso de Esther. Esther teve a mesma proposta. Você vai ver o que Esther escolhe e o que Salomé escolhe. Salomé é induzida e influenciada por sua mãe Herodias, que queria vingança sobre João Batista, porque tinha anunciado o adultério dela contra com seu cunhado. João Batista disse: não é lícito tomar a mulher do teu irmão. E ela fica com ódio. E quando a sua filha o aborda, perguntando: mãe, o que eu peço? Ela disse: peça a cabeça de João Batista no prato. E a menina cedeu. Depois eu tenho aí questão do caráter indefinido de filho pródigo, caráter indefinido de Judas, os Iscariotes. Isso é muito claro. E eu quero trazer uma abordagem dentro de um tema muito importante que define o último personagem que eu trato nesse livro aqui, o caráter indefinido de Demas, o companheiro de Paulo. Demas só é citado 3 vezes no Antigo Testamento, ou no Novo Testamento. 3 vezes. 2 vezes, Paulo vai fazer referência a ele como companheiro, como amigo. Mas em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 10, Paulo vai salientar uma frustração que teve por Demas. Uma decepção sofrida de Demas. Ele vai dizer o seguinte: porque Demas me desamparou, amando o presente século. A atitude de Demas frustrou Paulo. Observe que muitos abandonaram, que Paulo fala daqueles que se apostataram.
da fé daqueles que abandonaram. Mas o abandono de Demas machuca a alma de Paulo. Pessoas cujo caráter é indefinido, ele abandona. Só abandona quem tem caráter indefinido. Observe bem que Demas não é transferido de ministério. Demas não é transferido para outra cidade. Demas abandona. Verbo abandonar. Escute isso, por favor. O verbo abandonar é uma atitude consciente tomada por alguém influenciado por pessoas, por ideologias, por outro tipo de coisa. Então, é uma atitude completamente consciente. Só abandona quem tem caráter indefinido. Porque quem tem caráter ilibado, quem tem caráter firme, não abandona. Filhos, escute bem, filhos que têm caráter definido não abandonam os pais no asilo. Pais que têm caráter definido não abandonam os filhos à margem da sociedade. Marido cujo caráter é definido não abandona a esposa. Esposa cujo caráter é definido não abandona o marido. Ovelhas cujo caráter é definido não abandona o pastor. Obreiros cujo caráter é definido não abandonam seu líder. Demas abandonou. Agora escute isso. O caráter indefinido de Demas o fará ser inconstante na fé. É característica do caráter indefinido a insegurança. Por que inconstante? Simplesmente por uma análise. Escute isso. Ninguém abandona outro no estalar de dedos. Ninguém abandona companheiros no estalar de dedos ou da noite para o dia. Lembra que Tiago disse? Que a amizade com o mundo constitui-se inimizade com Deus. Observe o detalhe. Demas era companheiro de Paulo, mas a sua atitude me permite analisar, chegar à conclusão de que ele não ouvia apenas Paulo, porque havia outros mestres naquela ocasião, inclusive falsos mestres. Ele demonstra insegurança na companhia de Paulo, mesmo Paulo sendo um ícone, um mestre. A inconstância conduz o indivíduo conforme as circunstâncias